Se você acredita que artérias rígidas são efeito da idade, eu preciso te desafiar. Muitos homens acima de 50 sentem menos energia e circulação fraca, com dúvidas silenciosas à noite. E se o problema não fosse a idade, mas um detalhe ignorado antes de dormir? Hoje vou mostrar como um hábito com alho pode apoiar suas artérias. Eu sou a doutora Maria José Freire, urologista certificada, e há mais de 20 anos ajudo homens com mais de 50 anos a recuperar energia, desempenho e masculinidade. Quando falamos sobre envelhecimento, muitos homens acima de 50 acreditam que artérias mais rígidas são simplesmente parte do pacote. Mas eu quero que você entenda algo importante. O que envelhece primeiro não é a idade, é a circulação. As artérias são como mangueiras flexíveis que levam oxigênio e nutrientes para todo o corpo. Com o tempo, especialmente se certos cuidados são ignorados, elas perdem elasticidade. Isso faz o sangue circular com mais dificuldade e o seu corpo começa a sentir, antes mesmo dos exames mostrarem qualquer coisa. Talvez você já tenha notado sinais sutis, menos energia ao acordar, mãos e pés mais frios, cansaço que aparece mais rápido durante o dia, ou aquela sensação de que o corpo demora mais para engrenar. Em homens acima de 50, isso costuma ser interpretado como envelhecimento normal, mas, biologicamente, muitas vezes é apenas um fluxo sanguíneo menos eficiente chegando aos músculos, ao cérebro e até aos órgãos que sustentam a vitalidade masculina. O que pouca gente explica é que as artérias não ficam rígidas de um dia para o outro. Elas respondem a anos de pequenos hábitos, sono irregular, baixa hidratação, alimentação pobre em certos nutrientes e até longos períodos de estresse silencioso vão alterando o revestimento interno desses vasos. Com menos flexibilidade, o corpo precisa trabalhar mais para manter a mesma energia de antes e isso afeta diretamente a disposição, foco e até níveis de testosterona ao longo do tempo. A boa notícia é que o corpo masculino é adaptável, mesmo depois dos 50. Pequenos ajustes ainda fazem diferença. Beber água de forma mais consciente ao longo do dia, respeitar o sono como um momento real de recuperação e prestar atenção em como você se sente após refeições já começa a mudar o ambiente interno das artérias. Não se trata de fazer tudo perfeito, mas de parar de ignorar sinais que o corpo vem dando há anos. E é exatamente aqui que a maioria dos homens erra. Tenta resolver a energia no final do processo, sem cuidar da circulação que sustenta tudo isso. Quando a circulação funciona bem, você quase não percebe. Mas quando ela começa a falhar, o corpo inteiro sente. Em homens acima de 50, a circulação é um dos pilares mais ignorados da energia diária. O sangue é o veículo que leva oxigênio, hormônios e nutrientes para cada célula. Se esse fluxo perde eficiência, não importa quantas horas você dorme ou quanto café toma, a sensação de cansaço insiste em aparecer. Muitos homens me dizem que acordam já sem disposição, como se o corpo estivesse sempre um passo atrás. Isso não é preguiça nem falta de força de vontade, é fisiologia simples. Com artérias menos flexíveis, o coração precisa trabalhar mais para empurrar o sangue. O resultado é menos oxigênio chegando aos músculos e ao cérebro, o que afeta foco, resistência física e até o humor. A energia não some de repente, ela vai sendo drenada aos poucos. Existe também uma conexão direta entre circulação e testosterona que raramente é explicada com clareza. A produção e a ação hormonal dependem de um bom fluxo sanguíneo. Quando a circulação está comprometida, os tecidos recebem menos sinalização hormonal. Em homens acima de 50, isso pode se traduzir em menor vitalidade, recuperação mais lenta e aquela sensação de que o corpo não responde como antes, mesmo com esforço. O que você pode fazer no dia-a-dia começa com atenção a coisas simples. Observe como você se sente após longos períodos sentado. Levantar-se, caminhar alguns minutos e alongar as pernas ajuda o sangue a circular melhor. A hidratação também é fundamental. Sangue mais espesso circula com mais dificuldade e muitos homens vivem levemente desidratados sem perceber. Beber água de forma regular ao longo do dia é um ajuste pequeno, mas poderoso para a circulação. Outro ponto essencial é o ritmo do sono. Durante o sono profundo, os vasos relaxam e se recuperam. Dormir pouco ou mal mantém as artérias em estado de tensão constante. Não é sobre dormir mais horas a qualquer custo, mas criar um horário mais previsível para o corpo entrar em recuperação. Isso sustenta a energia de forma silenciosa, porém consistente. E quando você entende como circulação, energia e hábitos simples estão conectados, começa a fazer sentido porque certos alimentos específicos chamam tanta atenção quando o assunto é saúde vascular. Quando o assunto é circulação, o alho costuma aparecer como um conselho antigo, quase folclórico.
Muitos homens acima de 50 já ouviram que alho é bom para o coração, mas poucos entendem o porquê, e isso gera desconfiança. O que a ciência mostra é mais simples e mais interessante do que parece. O alho contém compostos naturais que ajudam as artérias a relaxarem levemente, facilitando a passagem do sangue. Não é um efeito imediato ou milagroso, mas um apoio gradual ao funcionamento normal da circulação. Dentro do alho existe uma substância que se forma quando ele é amassado ou picado. Esse composto ajuda o revestimento interno das artérias a responder melhor aos sinais do corpo. Pense nas artérias como estradas. Quando estão rígidas, o trânsito fica lento e turbulento. Quando estão mais flexíveis, o fluxo segue com menos esforço. Em homens acima de 50, esse detalhe faz diferença direta na energia diária, porque o corpo não precisa gastar tanta força para manter tudo funcionando. O erro comum é tratar o alho como um remédio isolado. Alguns homens consomem de forma irregular, em excesso ou esperando resultados rápidos, e depois concluem que não funciona. O corpo masculino, especialmente após os 50, responde melhor à constância do que à intensidade. Pequenas quantidades, usadas com regularidade, tendem a apoiar a circulação de forma mais estável ao longo do tempo. Existe também um aspecto emocional importante aqui. Muitos homens sentem que já tentaram de tudo para recuperar energia e acabam frustrados. O alho não deve ser visto como uma solução única, mas como parte de um ambiente interno mais favorável. Quando a circulação melhora, mesmo que de forma discreta, você começa a notar mais disposição para caminhar, melhor aquecimento do corpo e até maior clareza mental ao longo do dia. Na prática, o ideal é integrar o alho à sua rotina alimentar de forma simples, respeitando o seu paladar e seu estômago. Não é necessário exagerar nem mudar toda a dieta. O mais importante é entender que ele atua melhor quando o corpo está preparado, com hidratação adequada e sono minimamente organizado. Sem isso, o efeito fica limitado e muitos homens interpretam isso como fracasso. E é exatamente por isso que o momento em que você consome certos alimentos, especialmente à noite, pode mudar completamente a forma como o corpo responde durante o sono e na recuperação das artérias. À noite, o corpo entra em um modo completamente diferente. Enquanto você dorme, sistemas que passaram o dia inteiro trabalhando finalmente desaceleram e começam a se reparar. Em homens acima de 50, esse período é ainda mais importante porque a recuperação já não acontece de forma automática como antes. As artérias, por exemplo, usam o sono para relaxar, reduzir tensões internas e responder melhor aos sinais de circulação no dia seguinte. O que muitos homens não percebem é que o momento em que certos hábitos acontecem pode potencializar ou bloquear esse processo. Comer tarde demais, dormir com digestão pesada ou ir para a cama com o corpo desidratado mantém o sistema em alerta. Em vez de recuperação, o organismo continua apagando incêndios. Isso interfere diretamente na circulação, na produção de testosterona e na energia ao acordar. Quando falamos do uso do alho à noite, o objetivo não é estimular o corpo, mas apoiar um ambiente mais favorável à recuperação. Durante o sono profundo, os vasos sanguíneos tendem a relaxar naturalmente. Se o corpo tem os recursos certos disponíveis nesse momento, esse relaxamento acontece com mais eficiência. É como preparar o terreno antes da chuva. O efeito não é sentido imediatamente, mas no dia seguinte você percebe que o corpo responde melhor. Outro ponto essencial é a conexão entre sono e testosterona. A maior parte da produção hormonal masculina ocorre durante a noite, especialmente nas fases mais profundas do sono. Se a circulação está comprometida, esse sinal hormonal chega de forma mais fraca aos tecidos. Em homens acima de 50, isso pode significar acordar sem disposição, mesmo após várias horas na cama. Não é falta de sono, é sono sem qualidade de recuperação. Uma ação prática aqui é simples: respeitar um intervalo entre a última refeição e o horário de dormir. Isso reduz o esforço digestivo e permite que o sangue seja direcionado para processos de reparo. Associar isso a uma hidratação leve, sem exageros, ajuda o sangue a circular melhor durante a noite. Pequenos ajustes criam um efeito acumulativo poderoso ao longo das semanas. O erro comum é achar que qualquer hábito noturno funciona isoladamente. Muitos homens tentam melhorar o sono sem olhar para a circulação ou cuidar da circulação sem respeitar o ritmo do sono. O corpo não funciona em compartimentos. Tudo está conectado. E quando você entende isso, começa a perceber que falta apenas alinhar alguns detalhes simples, e é exatamente nesse ponto que hidratação, testosterona e artérias se cruzam de uma forma que quase ninguém explica claramente.
Quando falamos de circulação, muitos homens acima de 50 pensam primeiro em alimentos ou exercícios, mas quase nunca em hidratação. E isso é um erro silencioso. O sangue é majoritariamente composto por água. Quando você passa o dia levemente desidratado, algo muito comum nessa fase da vida, o sangue se torna mais espesso. Isso dificulta a circulação, força mais as artérias e reduz a eficiência com que oxigênio e hormônios chegam aos tecidos. Essa desidratação raramente dá sede intensa. Ela se manifesta como cansaço no meio da tarde, dor de cabeça leve, boca seca ao acordar ou dificuldade de concentração. Muitos homens interpretam esses sinais como idade chegando, mas biologicamente o corpo está apenas operando com menos fluidez. Para homens acima de 50, isso impacta diretamente a energia e a forma como o corpo responde ao esforço físico e mental. A ligação com a testosterona é mais direta do que parece. Para que esse hormônio exerça seus efeitos, ele precisa circular bem. Quando a hidratação é insuficiente e a circulação fica comprometida, o sinal hormonal chega mais fraco aos músculos, ao cérebro e aos tecidos responsáveis pela vitalidade masculina. O resultado não é uma queda abrupta, mas uma perda gradual de disposição, recuperação mais lenta e menor sensação de força ao longo do tempo. Existe também um aspecto noturno importante. Durante o sono, o corpo perde água pela respiração e pela transpiração, mesmo que você não perceba. Se você vai dormir já desidratado, acorda ainda pior. Isso interfere na recuperação das artérias e na qualidade do sono profundo. Uma hidratação consciente ao longo do dia, com redução natural à noite para não atrapalhar o descanso, cria um equilíbrio muito mais favorável. Na prática, não se trata de beber grandes volumes de uma vez. Isso sobrecarrega o organismo e não melhora a circulação. O ideal é distribuir a ingestão de água ao longo do dia, observando a cor da urina como um guia simples. Um tom claro geralmente indica boa hidratação. Esse ajuste parece pequeno, mas ao longo das semanas faz diferença real na circulação e na energia. O erro comum é tratar a hidratação como detalhe secundário. Muitos homens focam em suplementos ou estratégias complexas, ignorando essa base. Sem ela, o corpo trabalha em desvantagem constante. E quando você começa a alinhar hidratação, sono e circulação, algo interessante acontece. A rotina deixa de parecer esforço e passa a funcionar como um sistema integrado. E é exatamente isso que vamos organizar no próximo passo, transformando todo esse entendimento em uma rotina simples e sustentável. Depois de entender como circulação, sono, hidratação e testosterona se conectam, o passo mais importante é transformar esse conhecimento em algo que caiba na sua vida real. Homens acima de 50 não precisam de rotinas rígidas ou mudanças radicais. O corpo responde melhor quando sente consistência, não pressão. A ideia aqui é criar um sistema simples que funcione mesmo em dias comuns, com trabalho, compromissos e cansaço. Rotina não significa fazer tudo perfeitamente. Significa repetir o básico com intenção, dormir em horários mais previsíveis, beber água de forma distribuída ao longo do dia, mover o corpo regularmente e usar alimentos que apoiam a circulação como parte natural das refeições. Quando esses elementos se alinham, o corpo começa a trabalhar a seu favor. A energia deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que surge com mais facilidade. Muitos homens acreditam que depois dos 50 qualquer melhora exige esforço excessivo. Isso não é verdade. O corpo masculino ainda é altamente adaptável. O que muda é o ritmo da resposta. Em vez de resultados imediatos, você começa a notar sinais graduais. Acordar com mais disposição, menos rigidez ao levantar, melhor tolerância ao esforço físico e uma sensação mais estável de energia ao longo do dia. Esses são sinais claros de que a circulação está respondendo. Uma ação prática e essencial é observar seu próprio corpo sem julgamento. Preste atenção em como você se sente ao acordar, após as refeições e no final do dia. Ajustes simples, como antecipar um pouco o horário do jantar ou aumentar levemente a hidratação pela manhã, já criam diferenças perceptíveis ao longo das semanas. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. Outro ponto importante é abandonar a mentalidade de tudo ou nada. Muitos homens começam motivados e desistem ao primeiro deslize. Isso não é falha, é parte do processo. A consistência vem da repetição imperfeita. Cada dia em que você respeita seu corpo, fortalece o ambiente interno das artérias e sustenta melhor a energia e o equilíbrio hormonal. Com o tempo, essa rotina deixa de ser um esforço consciente e passa a ser automática.
O corpo aprende, responde e se ajusta. E quando isso acontece, você percebe algo fundamental. Envelhecer não significa perder controle, significa aprender a usar o corpo com mais inteligência. E é exatamente essa mudança de perspectiva que fecha todo esse ciclo de forma tranquila e duradoura. No encerramento, eu reforço que o declínio não é um destino fixo, mas um processo moldado por escolhas diárias. Retomo com tranquilidade, como pequenos hábitos, hidratação adequada, melhor sono, apoio à circulação e atenção à testosterona podem gerar grandes resultados ao longo do tempo. Reafirmo que o corpo masculino responde quando é respeitado, mesmo após os 50 ou 60 anos, e que mudanças simples feitas com consistência têm impacto profundo. Conecto você a uma comunidade de homens acima de 50 que estão aprendendo a cuidar melhor do próprio corpo, convidando a comentar, compartilhar e se inscrever. Finalizo com uma mensagem digna e esperançosa. Seus melhores anos não ficaram para trás. Eles são sustentados por um melhor entendimento do seu corpo.